Olá, queridos estudantes! Desculpa aí, vamos lá, sou o professor Hélio. Estou aqui nesse momento para. Olha só, galera, olha, para quê? Essa é a nossa última aula da unidade 2. Olha que peninha, mas logo logo teremos a revisão, né? Para vocês fazerem uma avaliaçãozinha lá na frente, etc. Muito legal. Então é com muita alegria que estamos aqui nesse momento para que, desde já, né, a gente vai agradecer vocês por ter acompanhado, fazendo parte desse ritmo, percorrido esse momento da nossa componente de filosofia, né? Nosso componente curricular. Unidade 2, certo? E agora a nossa aula é bem legal, bem interessante, está na atualidade. A gente vai fazer uma análise. Coloquei em 2 aulas anteriores um aperitivozinho, como diz o ditado, algo assim bem bacana, bem simples. Agora a gente vai avançar um pouco sobre a inteligência artificial. Olha que interessante, na filosofia. Isso mesmo, nós vamos fazer essa abordagem, que é importante, gente. Enquanto filósofos, né, vocês também já são filósofos, pode se considerar assim. Ou seja, aí na sua comunidade tradicional, na sua comunidade indígena, quilombola, os pomeranos, né, ribeirinhos, olha, e o povo rural, se vocês também faz parte da nossa vida aqui. Então vocês têm a mesma maneira que nós refletimos aqui sobre as coisas que acontecem, sobre as tecnologias, sobre os momentos, né, no âmbito da filosofia ou de outra situação. Vocês também, vocês têm que se sentir esse espírito de pertença. Olha que interessante. Ou seja, vocês estão aí nessa perspectiva, mas é como se estivesse aqui do nosso lado fazendo essa análise. Só porque estou na capital, eu não me sinto melhor, não. Eu me sinto igual vocês, assim, ó, fazendo essa análise, essa reflexão. Então, estou trazendo para vocês essa oportunidade de vocês também fazer o mesmo que nós, tá? Refletir sobre essas tecnologias que são lançadas a todo instante para nós, né? E vocês vão decidir, ok? Vamos lá, aprender um pouco da nossa aula de hoje. Filosofia da inteligência artificial. Gente, então assim, vamos analisar, né? Aqui algumas vezes vamos chamar de IA, certo? Em inglês é ao contrário, ok? Artificial da inteligência. Então assim, dentro dessa perspectiva, gente, ó, o que é inteligência artificial? Você já viu alguns trabalhos, alguns alunos mandando vídeos, etc., fotos. Eu vejo na internet vários trabalhos de alunos, inclusive da mediação, postando lá nas plataformas, produções da IA. Olha que interessante. Consciência artificial, gente. Nós, na filosofia, trabalha sobre a consciência, sobre a reflexão, a análise do eu no mundo e as coisas que o mundo ocorre. Então, vamos analisar. Será que a máquina tem isso? A outra é uma pergunta. Máquinas podem pensar como humanos? Então, tá aí essas perguntas, essas questões aí, para podermos analisar um pouco sobre, né, as tecnologias que estão aí do nosso lado. Por quê? Se nós fizermos essa reflexão e nos prepararmos, iremos recebê-las com o maior prazer para usarmos para o trabalho produtivo da sua vida, ok? Porém, se não fizer isso, o que fazer com essa tecnologia que está ganhando, né, o mundo? E além de analisarmos, né, as pessoas têm medo. Será que ela substituirá os humanos? Será que ela substituirá os professores? Olha que interessante. Será que ela tem o lado ruim, a inteligência artificial? E aí, será que ela vai dominar? Nosso planeta é circular, certo? Aí os astronautas foram e constataram, né, que o nosso planeta está aí em volta, né, circular. Então eles têm limitações, o planeta Terra, ok? É circular, mas temos limitações. Então, como se fosse esse círculo aqui, ó, do 22.1. Então, será que a inteligência artificial vai dominar esse círculo que estamos participando dele? Ou nós temos que nos preparar para ter domínio sobre ela? Porque nós que temos que mandar, certo? Nós que temos que ter essa perspectiva, ou seja, ela vai obedecer o meu comando, o comando de alguém. Então temos que nos preparar para isso, ok?
Então vamos adentrar para o nosso mundo de filosofia, uma reflexão sobre a inteligência artificial no nosso meio. Algo bem básico, tá? Vocês podem ir além. Então está aí. Gente, eu fiz um marco, inclusive algumas imagens eu fiz dentro do... Aqui, ó. Usei o Gemini, né? GPT, etc. Inteligência artificial, uma jornada histórica. Então eu trouxe 3 marcos importantes nela. Por exemplo, na década de 30, máquina de Turing, né, que é proposição fundamental de um modelo teórico de computação universal por Alan Turing, que é o inventor. E a década de 50, o teste de Turing, ó, Turing, fala. Critério para avaliar a inteligência de uma máquina, ó. Ela pode eliminar o comportamento humano? Será? Já vem uma perguntinha aqui, ó. Aqui eu vou explicar como funciona. E termo IA foi cunhado, gente, ó, no inteligência artificial lá em 56, ó, criado na conferência de Dartmouth. Então, assim, e ela estava evoluindo cada vez mais. Vocês podem, inclusive, em 2026, colocar o que surgiu dentro da perspectiva. Ela já adentrou na educação, estamos aqui nessa perspectiva. Então, assim, a função dos pensadores, né, que eu trouxe alguns filósofos, é analisar essas questões. Tá? O que causa? O que ela é? O que ela vai causar? Né? O que ela pode afetar de bom, de ruim, dentro da perspectiva da humanidade? Ou seja, se eu fosse um analista, um pesquisador científico sobre as questões bioquímicas, né, de uma vacina, ou de um produto, eu iria analisar se o produto poderá ou não futuramente, claro que é empírico isso, certo? As pessoas têm que provar o produto para poder, mas eu poder ter uma perspectiva do que aquele produto vai fazer o bem ou mal para aquelas pessoas. E dentro de uma reflexão, podemos ter essa perspectiva, tá? É uma análise, né, para ver o que acontece. Não tem fórmula matemática aqui, 1 mais 1 é 2, não. Por que 1 mais 1 não pode ser 3? Então é uma análise, é uma reflexão para ver o que ocorre na nossa vida, em torno dela. Aí na nossa comunidade, na escola, porque é uma ferramenta que todos estão usando, certo? Está em todos os âmbitos. Tem pessoas que estão aproveitando para ganhar dinheiro, tem pessoas que estão aproveitando para resolver os seus problemas dentro do trabalho, olha só. Assim como nós aqui, ó. Então tem pessoas que estão utilizando para o mal. Olha que interessante. É um marco histórico da inteligência artificial. Tem um lado bom e um lado ruim. Então vamos aproveitar o bom, ok? Olha lá. Então assim, o que ela é? A inteligência artificial é um campo da ciência, da computação. Ó. Vocês aí que estão prevendo já o futuro, for estudar ciência da computação, TI, na faculdade já vão ficar sabendo, né? Que cria sistemas simular, olha, a inteligência humana. Olha que interessante, pessoal, vem aqui. Olha só a inteligência artificial, ela cria um sistema simular, né? Simulador da nossa mente. Será que eu posso criar um sistema máquina da inteligência do professor Hélio? E você aí, como é que fica? Será que é capaz de criar uma máquina para simular a sua inteligência, seu pensamento, sua reflexão, etc? E qual é a capacidade da inteligência artificial? Aprender com dados. Olha que interessante isso. Reconhecer padrões e tomar decisões de forma autônoma. Gente, nós também trabalhamos assim. Claro que vocês viram lá no primeiro ano, né, lá sobre as questões como nascemos, né? John Locke, né, nascemos com uma tábula rasa. Quando nascemos, segundo ele, John Locke, vem uma tábula, uma folha em branco e vamos construindo ao longo da vida. Se nós nos capacitarmos, lembra lá do Kant, sobre o esclarecimento, temos que nos estudar, capacitar para podermos ter pessoas esclarecedoras, ou seja, esclarecidas, para podermos tomar as nossas decisões nesse mundo que está oferecendo tudo de bom, tudo de ruim. E a máquina é nessa perspectiva, olha que interessante. Então, a meu ver, eu acho que você vai concordar com isso, que a máquina, ela é
É um comportamento humano, porque foi produzida por humano, resumidamente. Olha só que interessante. Então, cada humano que fizer uma situação, por exemplo, uma inteligência artificial, vai ser os padrões dele. Poderá ou não, ele, se ele for uma pessoa de comportamento preconceituoso ou não, ela poderá refletir dentro da IA que ele construir. Olha que interessante. Então, não é culpa da IA, é culpa de quem o fez, certo? Ó, temos também dentro dela assistente de voz, Siri, Alexa, algoritmos e as redes sociais, tradutores automáticos. Vocês já perceberam quando vocês pesquisam sobre uma bolsa, um tênis, vamos dizer aqui. A gente gosta mais de tênis, né? Pode ser outro item, tá? Vocês pesquisam no seu celular, aí vem a enxurrada de informação, de propaganda, oferecendo tênis tal, esse é mais barato, aquele, etc. São algoritmos que ele lê o seu comportamento, tá? E olha só, gente, não se assuste. Por incrível que pareça, o celular também ouve o que você fala, dessa perspectiva. Então, tudo isso movido pela inteligência artificial. Isso lá desde a década de 30 já vem ocorrendo isso, ok? Continuando, então você já sabe o que é um campo da ciência que cria sistemas idênticos simulando a inteligência do homem. Gente, na máquina, olha só, vem aqui comigo. Aqui eu vou falar um aprendizado de máquina, tá? Não estou falando um aprendizado de humano, tá? Um aprendizado de como funciona a IA. Isso é uma maneira bem breve. Eu estou trazendo, assim, alguns pontos que vocês podem ir além, ok? Quem for fazer faculdade de TI já vai aprender muito sobre isso. Mas quem ficar curioso, vai logo. Aproveita. Vamos lá, olha só. Os 3 tipos de aprendizado que uma máquina tem. O supervisionado, ela aprende com exemplos rotulados, detecção de spam, no Gmail, etc. Então, tem alguém supervisionando, tá? Uma pessoa. Sempre. Tá? E não supervisionada, ela descobre padrões ocultos de dados de segmento de clientes. Olha só, essa daí, você não fez uma pesquisa, veja bem, não fez uma pesquisa do tênis, não supervisionado, então ele vai criando, já criou ali, já aprendeu que o dono daquele celular gosta do tênis Nike, ou Adidas, ou etc. Ok? Vamos lá, continuando. E por reforço, gente, ela aprende por tentativa de erro, assim como um jogo. Então a máquina ela vai aprendendo e a evolução dos modelos. Então várias formas de aprendizado da máquina que eles vão utilizando. Então funciona assim um cérebro de uma máquina, tá? 3 maneiras de aprender. Existem muitas análises, vou dizer aqui, eu pesquisei, existem muitas análises filosóficas sobre a inteligência artificial. E ela vem crescendo rápido. Gente, ela está em todo meio. Inclusive, a CNPq lançou aí um documento, antes se recusava a questão do uso da IA dentro da questão da formulação de TCC, trabalho de mestrado, doutorado, mas não, agora tem um marco regulatório, tá? Então ela se manifestou e colocou, isso é legal. Então isso quer dizer que ela está avançando e crescendo em todas as áreas. Esse campo se mistura, né, filosofia da mente, olha só. Então, análise filosófica sobre a IA mistura o quê? Filosofia da mente, ética, que é a questão do comportamento humano, que vai perante uma máquina tem que ter um comportamento humano. Até na teoria do conhecimento. É possível até que ponto a máquina conhecer? Até que ponto a máquina pode simular o comportamento humano, a sabedoria, a inteligência, etc. Olha que interessante. Então, assim, quando se fala em questão de análise filosófica da IA, é misturar basicamente esses 3 pontos, tá? Filosofia da mente, comportamento ético e teoria do conhecimento. Ok? Continuando, vamos lá. Então, assim, consciência artificial. Gente, vocês viram lá no... Pode voltar aqui. Esse tema é bem legal, né? Bem interessante. Vocês viram lá na primeira unidade, nós falamos sobre a consciência e a professora Lidiana explicou muito bem de como funciona o método de aprendizado, conhecer as coisas entre o eu, né, o conhecedor e o objeto. Então, a forma de conhecer. E nós temos consciência disso. E a consciência artificial? A IA, ela pode realmente pensar? Como que ela pensa, então?
Será? Uma pergunta aí para vocês. A IA que eu falo é inteligência artificial, ok? Ela pode pensar? Então como é que ela pensa? Vamos lá, no primeiro momento, olha lá na tela. Gente, vamos colocar 3 pontos. Dados algoritmos, certo? São os dados que o programador coloca lá. A IA não pensa como nós. Oh, que notícia boa. Interessante isso aí. Ela processa bilhões de informações para encontrar probabilidades estatísticas. Exemplo, ó, o programador, vê lá o aprendizado de máquina, o programador, ele insere N informações de, por exemplo, uma imagem de um coelho. Vamos colocar aqui um coelho que vem na mente. Ele coloca várias imagens de vários coelhos distintos. Quando a pessoa pesquisa e manda criar uma imagem de um coelho, ele vai lá no cérebro dela e compara, analisa as informações que ela tem. Se ela não tem, ela tenta montar um parecido. Vocês viram que no início da IA, quando surgiu, vinha imagens deturpadas, né? Até feias, de certa forma. Aí houve um aprimoramento, né? Um treinamento por máquina, supervisionado ou não, etc. Mas melhorou-se, né? O sistema de IA. Então ela funciona assim, tá? Então são estatísticas, ela não pensa que nem nós, ok? Um alívio, né? Olha lá. Aprendizado de máquina. O sistema melhora seu desempenho automaticamente, ó, conforme recebe e analisa mais dados ao longo do tempo. Então, assim, se você tem uma IA em casa, no seu PC, no seu tablet ou no seu celular, ela está aprendendo contigo, tá? É isso mesmo. Redes neurais, modelos matemáticos inspirados nos neurônios humanos para processar informações e padrões complexos. Então tá aí. Essas 3, né, maneiras de que pode-se dizer que a IA vai pensar, ok? Continuando, olha lá. Gente, agora, vem aqui comigo. Eu trouxe basicamente 2 pensadores. Um que vai a favor e diz, olha, a máquina é inteligente que nem nós. E o outro vai dizer, não, ela não é. E eles analisaram, eles são filósofos, tá? Ou filósofos atuais, tá? Sobre a tecnologia. Então a gente vai ver esses 2 pontos. Porque tudo que você apresentar na vida, coloca o que é a favor e o que não é a favor e coloca a síntese. Lembra lá de Platão? Tese e anti-tese, que é o antítese, né? Vai contra, e depois a síntese, que é o resumo, ok? Para poder dar uma compreensão melhor dos fatos. Vamos lá, olha aí. Então esse é o ponto de vista de Daniel Dennett, ele é funcionalista, né? Se funciona, tá bem, olha só que interessante. Tá funcionando, não tem aquele... Só que eu lembrei de um detalhe, funcionalista é o... Inclusive, tem acho que, salvo engano, foi primeiro ano, no final, ou no início da unidade 1, agora, no segundo ano. Lá tem, né, o funcionalismo, né, que as pessoas têm que... Se funciona, tá ok, se não, não tá ok. Então, ele é funcionalista, tá? É como se fosse um gambiarreiro, assim, com todo respeito, entre aspas. Ou seja, a forma de eu consertar um objeto não é aquele, mas eu fiz uma gambiarra, melhorou e tá funcionando. Mais ou menos isso. Vamos lá, continuando. Não desmerecendo, tá? Dennett, né, ele é aqui, ó, uma imagem dele de IA. Ele argumenta que a inteligência e a consciência não sobre, né, não são sobre a substância de que são feitos, mas sobre a função que desempenham. Então tá aí. Olha, ó, para vocês entenderem. O Dennett, esse carinha aqui, ele falou que, ó, a consciência não é o que ela é formada, porque daqui a nossa consciência daqui no nosso cérebro, certo? Na nossa cabeça, nós temos consciência das coisas. Eu vejo que tem lá o Gilberto aqui do estúdio, as câmeras, o celular, e vocês aí do outro lado, que legal, bem próximo, né, a mim. Tenho consciência disso. Para ele, vai dizer, olha, a consciência não importa do que é feito algo, porque o que importa é o que ela faz. Então, nessa perspectiva, ele vai dizer que uma máquina é diferente do ser humano, porque nós somos, né, de matérias, né, frágeis até, carne e osso, biologia, etc. E a máquina não, é um objeto diferente, né, mais existente.
Só que ela faz algo que eu faço. Então, para ele, o que importa é isso, não como é composto, ok? É o que faz, é a prática. Continuando, olha lá. Então, vamos que vamos. Então, assim, ele, um filósofo funcionalista que aborda a questão da consciência, inteligência artificial através da lente do comportamento. Então, assim, para ele o que manda é o comportamento, tá? Por isso que é funcionalista. Teste de Turing, ele fez esse teste, tá? Lá na década de 50. Se uma máquina consegue conversar de forma indistinguível, né? Indistinguível, de um humano, ela pode ser considerada inteligente? Será, gente? E aí, vem aqui comigo. Então ele fez esse teste de Turing, né? Turing é a maneira de falar o nome dele. Parece que coloca um. Vamos lá, um I. Ó, um humano, imagine só, você ou eu, né? Conversa via texto com interlocutores, né? Dois ocultos. Não estou vendo, só estou conversando com eles. Olha aqui. Olha lá, ó, o 1 e o 2, certo? Eu estou conversando com ele, eu não conheço. Um humano, né? E uma máquina. Aí a gente está conversando com o humano e com a máquina. A gente não consegue distinguir. Aí posso dizer que a máquina passou no teste? Se uma IA te conhecer que é humana, ela pensa de verdade? Será? Então, nessa perspectiva, por exemplo, eu estou conversando com, só para vocês entenderem, eu estou falando com duas pessoas, uma máquina, olha lá, um, e lá no 2 é um humano. E eu que estou aqui sentado na frente, aqui, segurando essa pessoa, eu não consigo distinguir quem é máquina e quem é humano. Olha que interessante. Porém, se a inteligência artificial te convencer de que é humana, ela pensa de verdade, porque ela vai fazer isso, ela está treinando. Vocês perceberam lá como é que funciona o treinamento. Às vezes, automaticamente ela se treina. Todas as informações que você passar para ela, ela grava, vai acumulando no seu cérebro. No cérebro dela, no caso. Na informação sistemática. E aí? Então, esse é o teste que ele fez. Então, assim, pode-se considerar que ela é inteligente nessa perspectiva, ok? Continuando, olha lá. Agora, sim, foco no comportamento. É o foco, tá? Né? O Dennett diz, ó, é o comportamento que manda. Então, tá aí. Para Turing, não importa, né, se a máquina sente ou pensa como nós. Para ele não tem nada de sentimento. Mas sim se ela é capaz de agir de forma inteligente. Então é a ação. Eu posso agir convincente, né? A forma convincente, um robô. Sistema de diálogo e de IA, implicações teóricas, comportamento, implicações práticas, ações inteligentes, processamento de dados, cálculo e lógica. Então, assim, o foco é esse, tá? Para ele. Então, para ele, a máquina é inteligente. Por quê? Porque não importa como ela é feita, mas ela age de maneira que o ser humano age. Porém, olha só a minha crítica, a minha análise. Quem fez a máquina? Pensa bem, vamos lá, continuando, olha lá. A crítica, gente, essa é a oposição, tá? Essa é uma crítica dentro dessa perspectiva. Imitar perfeitamente o comportamento inteligente é o mesmo que possuir inteligência real e consciência? Será? Vocês viram que o Dennett, né, pelo teste de Turing, ele disse, ó, a gente não consegue distinguir, a máquina percebe que eu sou humano, então ela tem a ação dela, não como ela é feita, mas a ação dela simula a inteligência como se fosse humana. Mas a pergunta é a crítica. Imitar perfeitamente o comportamento inteligente é o mesmo que possuir inteligência real de consciência? Se o sistema age como se tivesse crenças e desejos, então tem mente e função, não matéria. Isso aí o Dennett vai dizer. Ó. Então, ok? Olha lá. Isso ele colocou para defender, tá? A sua teoria. Vamos lá, continuando. Então tá aqui, ó. Para ele afirma, tá? O Dennett. Se o sistema age como se tivesse crenças e desejos, então tem mente e função, não matéria. Olha só, é como se fosse, assim, não material, mas imaterial, a inteligência artificial. Segundo ele, a teoria dele, ok?
Agora, a discordância. Vamos lá. Ó, trouxe aí o John Searle, né, outro filósofo que analisa sobre a questão. Ele discorda sobre a questão de você dizer que a IA ela é parecida ou tem inteligência humana. Nessa perspectiva. Vamos ver o ponto de vista discordando. Olha só, trouxemos um apoio lá do Dennett que fala que a IA, independente se ela é matéria, mas ela se comporta como gente. Esse daí já discorda. Vamos lá, qual é a teoria dele? Do ponto de vista de John Searle, o argumento da sala chinesa, ó, ele tem esse argumento aqui, o outro era da Turan, né? Então, assim, ele é um filósofo analítico, ó, eu acho que é dos meus. Sou mais analítico, tá? Também sou funcional, tem que ter. Cria um argumento para distinguir a simulação da inteligência artificial e da inteligência real. Então, ele criou uma comprovação, né, um argumento para defender. Sem consciência real, lembra que o outro falou que não precisa ter consciência real ou compreensão de sentido? Será? Uma máquina pode parecer entender, mas na verdade só está manipulando. Então, se ele diz a máquina pode parecer entender. Gente, na minha opinião, eu acho que a máquina é um simulacro, ou seja, ela está simulando uma inteligência. Olha a crítica dele ali. Uma máquina pode parecer entender. Pode parecer que ela está entendendo, certo? Mas, na verdade, ela só está manipulando símbolos. Quem colocou os símbolos? O programador. Olha que interessante isso. Então, assim, a IA, né, é a questão da consciência na inteligência artificial. Analisa bem se ela tem consciência ou não tem consciência. Quem vai dar os resultados, a resposta é vocês aí, ok? Então vamos lá ver essa sala chinesa, como funcionou? Vamos lá, olha aí. O quarto chinês, uma sala, né? O argumento de John Searle, ele é da década de 80. Ó. Imagine uma pessoa em uma sala fechada que não sabe chinês. Então tá aqui, vem aqui comigo. Vou falar daqui para vocês entenderem a história. Tá lá, vou trazer aqui, ó. Essa sala aqui, ó. Uma sala fechada, né? E você tá lá, vamos escolher você. João, Maria, quem mais? Patrícia, Carlos. Vamos falar o nome aí, professor Hélio. Professora e professor presencial, fala o nome aí. Vocês estão nessa sala aqui, imagine, tá? Estão lá. Então, assim, é uma sala fechada e você não entende nada de chinês. Mas tem um livro de regras perfeito que vai manipular os símbolos, tá? Tá lá do seu lado. Um livro lá. Aí você recebe símbolos, perguntas. Segue as regras e desenvolve símbolos e respostas. Que parecem corretos, quem está lá fora. Para o observador externo, a sala entende chinês, certo? Por dentro, a pessoa apenas segue instruções sem entender nada. Então tá lá, a sala chinesa. Ele coloca aqui, opa, passei. Então tá aqui. Então ele diz, ó, as pessoas mandam símbolos para vocês traduzirem. E lá na mão dele tem um caderno como se fosse um código Morse, por exemplo assim. Aí vocês vão traduzindo e escrevendo. Para quem está lá fora, acha que ele entende tudo. Mas quem está lá dentro só está traduzindo os símbolos. Então a crítica dele é essa, ela só traduz os algoritmos que foi programado lá. Né? Nessa perspectiva. E a conclusão dele, vamos lá? Olha lá para a tela. A oposição, gente. Conclusão do Searle, né? Sintaxe, né? Versus semântica. Máquinas operam através da sintaxe, manipulação de símbolos e regras, certo? Seres humanos possuem semântica, olha que interessante. A capacidade de compreender o significado real das coisas. Conclusão. Processar informação não é o mesmo que ter uma mente ou consciência real. Ó, olha só. Então ele coloca essas duas questões de lado, sintaxe e semântica. Vamos dizer que para ele, Searle, né? John Searle, ele vai dizer, olha, a máquina é sintaxe, ela opera através de símbolos, manipulação de símbolos e regras. Viu lá o rapaz lá dentro da máquina, ele não conhecia chinês, mas pelos símbolos ele ia traduzindo. E quem está lá fora percebia, achava que ele entendia. E seres humanos possuem semântica, olha nós aqui, ó.
a capacidade de compreender o significado real das coisas. De fato, se você pode pegar tem uma IA que você insere no celular e você conversa com ela, pode perguntar, ela tem umas informações muito distintas da nossa capacidade humana. Ok? Vamos lá. Aí ela pode ter consciência, é a pergunta. Vamos lá, volta aqui. É só voltando, né? Ela pode ter consciência, a inteligência artificial? Essa é uma das perguntas mais profundas, né, que eu faço. E já vem muita gente fazendo. Filósofo como David Chalmers, né, ele discute o chamado problema difícil da consciência. É difícil mesmo, é complexo. Mesmo que uma IA imite, né, o comportamento humano, isso significa que ela sente algo. Depois a gente vai ver um pouco do Platão aí, tá? Olha só. E aí, gente? Por exemplo, até hoje não há consenso sobre isso, tá? E muitos acham que consciência pode depender de fatores além do processamento de informação. Realmente é. Eu já matei a charada aqui para mim, na minha opinião. Questão da consciência é semântica. Para mim, o significado real das coisas. A máquina não vai ter isso, né? Ela pode ter processado. Vamos lá, continuando. Questões éticas. Gente, nós analisamos nas aulas anteriores a ética na política, a ética no profissionalismo. Agora, ela é um dos campos mais ativos hoje. Gente. Tem até normas, né, para você usar a IA de forma adequada. Por exemplo, a filósofa chamada Nick Bostrom, né, ela alerta sobre o risco de superinteligência. Sistemas mais inteligentes que humanos, podendo sair do controle. Então, é um risco que ela alerta, né? E os principais debates sobre ética a IA pode tomar decisões morais? Por exemplo, igual eu falei lá, será que eu posso usar uma IA, uma empresa, para selecionar pessoas para trabalhar? E se ela agir discriminatoriamente? E aí, como é que fica? Quem é responsável pelos erros da IA? Lá, lembra da aula que nós colocamos um carro automático movido pela IA? Se ele atropela alguém, de quem é a culpa? Do programador, da empresa, etc. É certo substituir humanos em certas funções? E aí, vamos colocar na mesa para debate, tá? O professor Hélio aqui não vai decidir sozinho, não. Vamos lá, continuando. Filosofia contemporânea da IA. Hoje, né, existem áreas específicas como ética, né, algoritmo, sobre a ação da IA, consciência artificial, responsabilidade tecnológica, IA e justiça social. Instituições como o Future of Humanity, do Instituto, estudam exatamente isso. Aqui, ó. Então já estão estudando sobre essas questões. Olha que interessante. A filosofia da IA é um campo de desenvolvimento, gente. Ainda está ainda, né? Aprendendo, nós somos engateanos, como dizer assim. A pergunta filosófica. Máquinas podem pensar? Máquinas podem pensar ou simular o pensamento? E aí? O que vocês acham? A máquina ela pode pensar ou simular o meu pensamento, professor Hélio? A outra pergunta é: consciência externa. Consciência pode existir fora do cérebro humano? Viu lá, lembra lá? O Dennett, ele falou, olha, não importa como ela é feita, mas ela tem ação, tem um comportamento, a consciência. Uso ético, como controlar e usar a IA de forma ética? Como fazer isso? Ela está aí espalhada a todo instante. Então, vocês, gente, são protagonistas disso, tá? Estou apresentando para vocês porque vocês aí é o futuro, o futuro é agora, como diz o nosso bordão na mediação tecnológica. Então, aproveitem para analisar essas questões filosóficas, o comportamental, tecnológica, social, etc. Política. Então, ela está em todos os campos para ser analisada, ok? Vamos lá. De que forma a inteligência artificial pode contribuir para enfrentar desafios globais? Assim, o lado bom, né? Mudanças climáticas, aprimorando a modelagem ambiental, otimizando o uso de energia. Lá nas nossas trilhas a gente coloca muito isso aí.
Inclusive, tem comunidades tradicionais indígenas que elas têm todo aquele equipamento sobre apoio das instituições governamentais ou não, eles ficam monitorando lá o espaço deles. Cura de doenças, acelera a descoberta de medicamento, etc. Então, assim, é uma educação global, ampliando o acesso ao conhecimento, personalidade para cada pessoa. Olha só que legal. A necessidade de cada um. Agora eu trouxe um carinha lá do século IV a.C., Platão. Gente, a gente traz o pensamento do pensador antigo, ele não falou da IA diretamente, mas o que ele falou lá, eu posso fazer uma analogia com aquilo que está acontecendo hoje, certo? É atualizar. Vamos lá. Então, lá na Idade Média, o Santo Agostinho, né? Ele não cristianizou o pensamento de Platão, lá, olha só a diferença de tempo. Então, assim, o que Platão diria sobre a inteligência artificial? Imagine se o Platão, filósofo lá do século IV, estivesse aqui hoje. O que ele diria sobre a inteligência artificial? Vamos fazer essa análise filosófica? O mundo das ideias versus o mundo das sombras. Gente, vocês viram que existe, para Platão, né, vocês viram lá no primeiro ano, salvo engano, existe dois mundos para ele. Ele falava assim, duas formas de mundo. Uma que é o mundo perfeito, o mundo das ideias. Ele é imutável, não muda, é verdadeiro, onde os conceitos puros como justiça, paz e verdade é a razão, tá? E o mundo das sombras, que é o sensível, imperfeito, muda, uma cópia do mundo ideal. Ele vai dizer que o mundo das sombras, do sensível, é uma cópia desse mundo, ó, do real, do mundo das ideias. E o mundo que percebemos dos sentidos, ou seja, os sentidos são visão, audição, paladar, e mais? E o cheiro, olfato. Então o som e o tato, né? Pegar. Então são os sentidos. Ele falou que os sentidos enganam, de fato. Se você viu numa água, no riacho, e está de moto ou bicicleta, e você, no seu sentido, diz, eu pensei, eu posso passar que não tem nada ali, é só um pouco d'água. Eu vou, de repente, a bicicleta ou a moto afunda, ou seja, os sentidos enganou você ali. Então é nessa perspectiva que Platão vai dizer na obra dele, A República, lá no Alegoria da Caverna. Tá? Eu trouxe assim como funciona o pensamento dele. Agora vamos trazer a IA para o meio. A IA, a inteligência artificial, como cópia da cópia. Se trouxermos isso para a inteligência artificial, a IA é treinada a partir de dados humanos, certo? Textos, imagens, comportamento, etc. Então a IA ela é treinada a partir disso. Esses dados já são, na visão de Platão, uma representação imperfeita da realidade verdadeira. Ou seja, esse mundo que nós estamos é o mundo das sombras, imperfeito, dos sentidos. Existe um mundo ideal, que é real, o mundo das ideias. Então, se a IA está treinando o meu comportamento, que é o mundo imperfeito, do sentido das sombras, portanto, a IA seria uma espécie de cópia da cópia. Né? Realidade ideal, mundo humano, dados da IA. Olha que interessante. Então, para Platão, existe, né, um mundo imperfeito das sombras, onde eu estou, e eu vou buscar a verdade no mundo das ideias. Então, eu sou uma cópia daquele mundo das ideias. Se a IA está copiando meu comportamento, ela também é uma cópia da cópia. Olha que interessante. Explicadamente, como se fosse uma banda cover. Exemplo, a banda está aí, original, ela é uma cópia do mundo perfeito. E o cover é cópia da cópia. Olha que interessante. Vamos lá, continuando. Então funciona assim, ó. Aqui é o mundo das ideias, perfeito, de Platão. E aqui somos nós, o mundo dos sentidos. Então, e a IA está aqui, ó, o cérebro da IA copiando nosso comportamento. Então, olha só que interessante esse desenho. Ponto de análise. Vamos lá. A IA não acessa o mundo das ideias, esse aqui, né? Diretamente. Ela analisa a questão do comportamento humano, esses. Pode-se dizer que para Platão a IA estaria ainda mais distante da verdade do que os próprios humanos. Ó. Para Platão, tá? Porque aqui que é a verdade, ó. Então a IA está bem aqui querendo furar, passar nós. Aí surge um paradoxo, né? A IA pode identificar padrões amplos e organizar conhecimento de forma que humanos individuais não conseguem? Será que a IA ela pode superar a nossa inteligência? Aí vem a pergunta, será que a IA poderia ajudar a aproximar o ser humano do mundo das ideias, mesmo sendo uma cópia? Tá aqui, ó. Será?
Ponto de reflexão, gente. Se a gente pensar como Platão, pensava de forma mais rígida, a inteligência artificial não conhece a verdade. Ela só imita o que parece ser real. É como se ela lidasse com sombras, tá? Vamos lá, estamos quase terminando, calma aí. É como se ela lidasse só com sombras, né? É como se ela, do jeito mais avançado, é claro, a IA. Mas olhando pelos dias de hoje, será que dá para ver diferente? A IA pode ser uma ferramenta que organiza melhor essas sombras, onde nós estamos? Deixando as coisas mais claras e ajudando a buscar a verdade? Será? Então tá aí, ó. As sombras, né? O mundo das sombras e organizando o pensamento de análise, né? E habilidades humanas que ela acho que nunca vai conseguir, né? O que a IA não vai conseguir, olha só. Criatividade e inovação, será? Empatia e compreensão emocional, será que ela vai ter isso? Pensamento ético e julgamento moral, será que a IA vai ter isso? Então, assim, daqui para frente vocês vão ir além, tá? Para aprofundar sobre o conhecimento sobre a inteligência artificial na perspectiva filosófica. Então, aí as nossas referências e daqui a pouco a gente volta, não saia daí não.